Uma história com final feliz vivida por Luísa Takata Vieira, aqui em Matão, embora não fosse daqui. No meio do caminho, em estrada próxima aqui a Matão, um acidente. A dor, a esperança, a superação, um tratamento realizado com humanização, com dedicação, por uma equipe de profissionais apaixonados pelo que fazem. E a recompensa foi a vida. E uma eterna gratidão. E é por isso que então nós vamos descobrir quem é Luísa Takata, o que aconteceu com ela e por que um vídeo de agradecimento dela viralizou na internet no Brasil e até no exterior. Primeiramente vou saudá-la aqui no programa. Bom dia, Luísa Takata Vieira. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui. Muito bem, deixa eu saudar aqui também a mãe dela, Sandra Takata, que está lá ao seu lado nesse momento. Bom dia, Sandra, tudo bem? Bom dia, Edson. Tudo jóia? Que bom. Vocês duas são muito simpáticas e jovens, né? Ela ainda. Ainda bem. Me conta, primeiro, inicialmente nós vamos ouvir de vocês mesmos qual foi essa história. As pessoas precisam saber como é que vocês criaram laços com o Matão e com o Hospital de Matão, não sendo daqui. E depois nós vamos ouvir também a equipe médica, nós vamos conhecer essa história sob o ponto de vista de quem atendeu a Luísa. Mas primeiro, Luísa, quando foi e como aconteceu esse acidente com você nas imediações de Matão? No dia 29 de julho de 2022, eu estava voltando de uma viagem a trabalho de São José do Rio Preto. E no ápice da minha exaustão, nessas idas e vindas na estrada, eu acabei cochilando e acabei batendo o carro no guarda-reio. Só que o guarda-reio eu peguei ele no comecinho, né? E aí ele acabou entrando no carro, perfurou o carro, né, do lado esquerdo, pegou a minha perna esquerda e praticamente dilacerou, assim, a minha perna, cortou minha perna. Só que ao mesmo tempo que cortou, cauterizou, graças a Deus, porque tinha cortado uma artéria femoral, que a artéria femoral, quando você acaba cortando, em 10 minutos tem a possibilidade de você perder todo o sangue e falecer, mas graças a Deus cauterizou, e eu acabei acordando assim que o carro estava batendo, e um caminhoneiro do outro lado da pista estava vendo tudo, veio até mim, chamou o socorro, e o hospital mais próximo era o Hospital de Matão. Quer dizer, o guarda-reio, que é aquela estrutura de ferro de proteção na lateral da pista, funcionou como uma lança contra seu carro e contra você, né? Exato. Foi isso mesmo, Daércio. E até assim, é um item que deveria até ele resguardar o carro, mas ele acabou entrando. E esses guarda-reios, eles foram trocados, acho que na época, recentemente, né? Uhum. Uhum. Minha gente, então tudo começou a partir daí. Bom, você se lembra do momento que te conduziram para o hospital? Você perdeu os sentidos a partir dali? Como foi entre esse momento do socorro e o hospital, Luísa? Eu lembro de tudo até entrar na ambulância. Eu lembro de todo o socorro, porque eles tentaram me deixar acordada, né? Depois eu fiquei sabendo que eu tava perdendo muito sangue, né? Eu tava tendo um choque hipovolêmico, que é como se o corpo perdendo todo o sangue acaba, vamos dizer, guardando energia, né? Só que assim que eu me senti, vamos dizer, em segurança, assim que eu entrei na ambulância, aí eu já não lembro de mais nada. E depois, no hospital, você recobrou a consciência em que momento? Eu cheguei ao hospital e aí é o que eu conto, né? Sempre o que os outros me falaram, porque eu cheguei no hospital, estava muito debilitada, com um quadro muito grave, e ao chegar, eles me socorreram da melhor forma possível. Eu entrei para uma cirurgia ortopédica, mas depois viram que eu estava com a artéria femoral rompida. Chamaram o vascular, que chegou muito rápido, salvou minha perna. Eu falo que se tem uma pessoa que eu sou muito grata, sou a todos, né, desse hospital, mas é o vascular que salvou a minha perna mesmo.
Enquanto isso, eu fiquei com uma gaiola no fêmur, que eu quebrei o fêmur também, então eu fiquei com uma gaiola porque não foi possível realizar a cirurgia do fêmur no momento, eles só estabilizaram e deram preferência para a parte vascular. E após isso, eu fiquei em coma induzido por 15 dias. E foi nessa fase que o hospital foi extremamente humanizado. Eu não tenho nem palavras, assim, foi incrível. Elas faziam trança no meu cabelo, mesmo em coma. Elas pediam para colocar áudios da minha família, que eu gostava mesmo ali, né, inconsciente. Elas colocavam sons de reiki, porque souberam que eu era reikiana. Enfim, só cuidados surreais assim, de se emocionar mesmo. Você, em Sandra Takata, a mãe, quando recebeu essa notícia, que desespero, que acho que se abate, né? O desespero, impotência e, enfim, como Não, foi? Daércio, é uma coisa que eu falo que, assim, nenhum pai espera passar, nenhuma mãe espera passar. E quando esse caminhoneiro realmente atravessou a rua e foi socorrê-la, né, ele teve super boas intenções e ele ligou rapidamente, né, a Luísa estava consciente, então ela falou, liga para minha mãe, foi o último número que ela tinha me ligado 2 horas antes. E aí, assim, a segunda frase que ele me disse foi, olha, eu tenho de dizer, mas a sua filha perdeu a perna. E Meu na Deus, hora, assim, Darcy, eu fiquei sem chão, imagina. né? A gente perde os sentidos, eu não sabia mais onde eu estava, e assim, chamei meu marido, e aí a gente começou toda a rota para poder chegar até Matão, né? Porque a gente mora em São Paulo e demora mais ou menos umas 4 horas, 4 horas e meia para chegar. E era numa sexta-feira, né? Então a empresa em que ela trabalha deu todo o apoio, então eles nos mandaram um motorista, né? Tentaram até mandar avião, enfim, mas estava muito distante, ia demorar mais, então mandaram um motorista. E para minha surpresa, assim, no meio do caminho, eu fiquei chocada quando eu vi a foto só do hospital pelo Google. Você imagina, assim, a gente aqui na capital, né, com todos esses hospitais, e quando eu vejo, eu me deparo com um hospital pequeno, e eu fiquei maluca nesse sentido. Mas, assim, eu digo e eu faço questão de disseminar que o Carlos Fernando Malzoni em Matão é, assim, uma referência, foi o que salvou minha filha, foi esse atendimento humanizado, sabe, de ter vontade realmente de salvar uma vida. Isso fez a diferença, sabe, um hospital que é pequeno, comparado aos de São Paulo, mas que tem um suporte incrível. Essa questão da gente chegar e ver que sua filha está bem cuidada, com uma trança no cabelo, mesmo ela estando em coma, é incrível, né? Então, a gente só tem gratidão, é por isso que a gente fez o vídeo de agradecimento, fez 2 anos esse ano. A Como gente a... fez um vídeo de agradecimento, a Luísa fez esse vídeo, né, que acabou viralizando, que Sim, acabou, na verdade, muita gente vendo, né, eu fiquei sabendo até que a produção recebeu coisas do Japão, enfim, exatamente. E é por né, isso que então, vocês estão aqui. isso é importante, e a É, gente faz questão de disseminar para que a gente continue acreditando na humanidade, né. é por isso que vocês estão participando do programa e a oportunidade é essa, nesse momento, de eu dizer a vocês que essa matéria não é uma propaganda do hospital, nada que valha. Justamente, Né? né, Porque hoje em dia longe elogiar as disso. coisas, ou pessoas, ou instituições, quando você faz um elogio, tem gente que tem muita maldade no coração, já vê maldade em tudo. Quer dizer, você ser espontânea, ser grata, pode ser confundida. Então, deixa eu avisar vocês que isso aqui é uma matéria que nasceu exatamente porque a Luísa fez um vídeo que percorreu o mundo. Nós recebemos do Japão esse vídeo, para vocês terem uma ideia, e falando do nosso hospital. Na hora eu pensei, bom, nós aqui já somos dados a falar do que nós temos de bom. Vocês sabem disso, quanto a gente propaga aqui na nossa cidade, com orgulho das coisas boas, critico o que não é certo, mas
eleva o que nós temos de bom, e temos muita coisa boa na nossa cidade. Então a gente já faz isso, sabe, Sandra? Isso, toda e qualquer oportunidade de elevar o que Matão tem de bom, e tem muito, a gente faz questão de colocar em manchetes garrafais, assim, sabe? Bem grandes mesmo. Então dizer que isso aqui não é uma projeção de nada, nem elevação de algo publicitário, não é nada disso. Perfeito. É gente que precisou do hospital e vindo de fora. O que eu queria, inclusive, também com essa matéria, é acordar os matonenses que ainda estão adormecidos de olhar um pouco com mais carinho pela sua cidade, né? Do quanto nós temos de bom, da história, da tradição, do trabalho, porque isso aqui é uma cidade cujo principal marca é o trabalho, uma cidade operária, uma cidade que não para de trabalhar, uma cidade que, né, que tem excelentes escolas, faculdades. E aí, quando alguém de fora, como eles, por uma necessidade, experimentam, ou pelo menos precisam de um atendimento como o do nosso hospital, e falam o que eles estão falando, é para mexer nesse orgulho do matonense também, que nós estamos fazendo essa matéria com vocês, para a gente acordar para aquilo que temos de bom e de muito bom, e temos, né? Então, Sandra, porque a Sandra, sua família, vocês tinham condições de remanejar a filha de vocês para esses mesmos hospitais que você falou, em São Paulo. Sim, Daércio, foi a minha primeira, assim, preconceituosamente, foi meu primeiro pensamento, tá? Em relação a ali, comecei a ligar para vários médicos, né, conhecidos, e falei assim, olha, vamos tentar remanejar, o hospital é muito pequeno, enfim, e eles diziam, Sandra, não é bem assim, né? E realmente o caso dela era muito grave. Então, ela realmente teve que ser atendida com os primeiros socorros, primeiros não, né? Porque eu passei 21 dias, meu marido 23, né, aí em Matão. Então, assim, só quero parabenizar vocês, a gente acabou vivendo aí um pouquinho, né, de Matão, todos os dias. Então, a gente almoçou, jantou, a gente se hospedou, a gente conheceu vários pontos aí, né, porque a gente só podia entrar na UTI em horários apropriados. E, assim, só tem realmente isso que você está falando, Décio, da gente valorizar o que é, né, da cidade, porque a gente não percebe, muitas vezes. Preconceituosamente, a gente, né, sempre, olha, vamos para a capital. E, assim, vocês têm um atendimento excelente, excepcional, excepcional. O que A você Luísa, quis assim, foi dizer? muito bem atendida, e surpreendentemente, até puxa, de uma enfermeira e até o Instagram dela e baixar mantras de reiki, porque ela gosta de reiki, é reikiana, enfim, e deixar tocando, assim, dentro do quarto, assim, é uma diferença que poucas pessoas fazem. E eu digo que todos vocês aí estão preparados, né? Dentro do hospital eles foram preparados para isso. A tal medicina humanitária, ela dá uma diferença enorme, né? Ela não é só científica, ela é humanitária. A medicina humanitária associada à medicina como ciência, aí você tem um atendimento realmente bem pleno mesmo. Mas o que você quis dizer aquela hora, que quando chegou, viu tua filha com o cabelo, com uma trança no cabelo? Você quis dizer o quê? Nossa, assim, porque o que você espera? Quando você está em coma, né? E você, familiar, chega dentro do quarto, você já, assim, dá de cara com uma cena que não que é impressionante. Mas quando você vê que sua filha está bem cuidada, com um detalhe, com uma trança feita no cabelo, é assim, sabe? É emocionante, muda o estado. E é isso que até uma enfermeira no vídeo fala, né? A gente cuida bem, porque a gente sabe que o familiar vem aqui, a gente sabe como os familiares estão do outro lado, né? E Entendo. realmente, esse detalhe faz toda a diferença. Assim, vários hospitais podem falar, não, a gente corre aqui, tem muito paciente para atender, mas isso muda todo o estado do familiar, e eu tenho certeza que também o cuidado passa, mesmo você estando em coma. Eu acho que a Luísa, né, sentiu isso Então, durante o tempo que ela teve lá,
Quando ela acordou, as enfermeiras conversaram, trocaram, né? Foram muito receptivas, sabe? Muito atenciosas, a gente não tem o que falar. Então, Luísa, essa trança, eu falo, eu escrevi um artigo, né? Eu também sou jornalista, eu escrevi um isso. artigo justamente falando da trança no É, cabelo. é. E fez toda a diferença em todo, sabe, em todo o atendimento. A Sandra é jornalista também, a nossa colega aqui, por isso se expressa tão bem. Eu entendi, eu já havia entendido, mas eu fiz questão que você dissesse. O que significou a trança? Significou que ali era um detalhe que mostrava um sentimento de humanidade que nem que não é o porte e o tamanho do hospital que vai conseguir fazer. Quer dizer, é gente que atua e todo um sentido humanitário naquele atendimento. Por falar nisso, Luísa, ao voltar do coma, você tem algum relato do período em que você esteve em coma? É, em coma, o que eu lembro, assim, eu falo que é a minha vida paralela. E na minha cabeça foram 3 dias, né, vividos assim, mesmo, vividos mesmo, dia e noite. Eu lembro de muita coisa como se eu tivesse vivido. E ao acordar, eu acabei até confundindo, né, essa minha vida paralela com a realidade. E o hospital, quando eu acordei, um dos médicos, eu confundindo, né, eu tinha certeza que eu estava grávida, que eu não podia tomar remédio. Sério? E, e aí eu falei, não posso tomar remédio, você tá me dando muito remédio. E aí um dos médicos foi super empático. E ele falou, não, se você quiser a gente faz o exame de gravidez, ele realmente fez, me mostrou. E aí sim, eu peguei e percebi que eu falei, nossa, eu acho que não tá batendo as coisas aqui, tem alguma coisa errada. Quando você E estava aí em eu fui coma, voltando a consciência. quando você estava em coma, você criou uma situação em que você estava grávida na tua cabeça. Nessa minha vida paralela, assim, eu É. tinha, eu tinha perdido o bebê e aí eu tinha reimplantado e Olha eu só. ouvia muitas conversas, eu ouvia muitas conversas de hospital mesmo, Ah, né? Que eu acho que provavelmente foram as conversas realmente vividas ali, mas na minha cabeça era uma outra, nessa minha vida paralela era em hospital, mas em outras situações, assim. Então foi uma mistura, assim, né, vivida entre essa minha vida é. paralela e a realidade em si. Agora que passou tudo, você viu uma luz no fundo do túnel lá? Muitos dizem, Sim, muitos que passaram por experiências dizem que viram uma luz. Por isso a minha pergunta, você viu? eu não vi, assim, exatamente essa imagem, É. né, mas o que eu vi, que foi uma cena muito forte para mim, que eu acho que é essa que eu nunca vou esquecer, acho que provavelmente vai esquecendo, né, dessas partes dessa minha vida paralela, mas uma cena muito forte para mim foi ver todo mundo, assim, da minha família, meus amigos, Hum, parentes, hum, eu vi amigos dos meus pais, todo mundo eu acho que estava vibrando por mim, né, que hum. estava realmente torcendo pela minha vida. Teve uma cena que eu vi todo mundo mesmo, assim, eu tava numa maca, eu lembro de eu numa maca, ao ar livre, Hum. muito estranho, mas vendo todo mundo na minha frente. E até conversando depois em terapia, né, a minha psicóloga fala muito que talvez essa questão de bebê, de ver gravidez e tudo mais, pudesse ser uma questão de renascimento Sim, mesmo, né? sim. De você, de realmente ter a vida de A volta, assim. simbologia, né, de que você estava Sim, prestes a renascer. Então, eu acredito muito nesse poder dos bons fluidos, das orações, em momentos assim, principalmente. Só quem experimentou sabe. E já entrevistei muitos médicos em minha vida, sabe, Sandra? Você que é jornalista também, em que eu insisti nisso, dizer para eles, escuta, sempre que você conseguiu resgatar uma vida, você acreditaria isso à ciência e aquilo que você fez? Eles dizem, a gente faz a metade do que tem que ser feito, a outra metade depende muito do próprio paciente e há uma outra parte que a gente não sabe de onde vem, embora imagine. Muitos médicos já me disseram isso. Daécio, assim, eu sempre falo que a gente tem de ficar atento ao que é invisível, né? Por quê? Como é que é o som? Como é que a internet chega até a sua casa?
Então, eu acho que realmente a força da energia de todas as preces, de toda essa união, fez também a diferença, sabe? Havia um grupo, né, de amigas que eu conheço, que até, assim, elas jejuaram a cada dia, sabe? Para que a Luísa melhorasse. Então, a gente encontrava com os amigos que estavam, né, rezando de um lado, o outro fazendo, sabe, promessas. Então, assim, nossa, muita coisa aconteceu, e essa vibração toda, eu acho que faz parte disso tudo que ela sentiu. Sim. Né? Isso é realmente grandioso. Então, eu acho que a gente tem de ficar atento ao que a gente não está vendo, e tem muita coisa que a ciência ainda está para descobrir, que a gente tem muita coisa ainda acontecendo, né? Principalmente com o avanço da tecnologia, mas eu acredito muito também na força da energia de todo mundo nesse sentido. Os médicos, fisioterapeuta, enfermeira, técnicas de enfermagem, enfermeira-chefe da UTI do hospital, todos deram belíssimos depoimentos em retribuição ao carinho demonstrado pela Luísa. E nós vamos reproduzi-los agora para vocês também sentirem quanto deve ser bacana, né? Você ter um trabalho reconhecido, né? Porque a gente vive aqui, não é possível. O próprio trabalho, que é o nosso ganha-pão, eu digo todos os dias no programa aqui, ele tem que estar a serviço das pessoas, da comunidade, de alguma maneira, porque senão você não está cumprindo a sua missão ao executar a sua vocação. Todos temos uma vocação, graças a ela nós ganhamos a nossa vida, o pão da família, o pão da vida, enfim. Mas essa é uma dedicatória, uma destinação de Deus, e a gente tem que pegar essa vocação e fazer com que ela se torne útil para as pessoas. E essa gente fez isso. Como faz todos os dias, fez também pela Luísa, doutor Rodrigo Santana da Silva, que é médico nefrologista, Tatiane Martins, fisioterapeuta, Rafaela Laube Guandaline, enfermeira-chefe do Centro de Hiperbárica, a Giovana Carolina Ferreira, técnica de enfermagem, e Janaína Chimikoski, que é enfermeira-chefe da UTI adulto. Vamos ouvi-los. Bom, Luísa, obviamente que eu me lembro, menina jovem, chegou no meu plantão noturno aí na UTI, logo após o procedimento, foi passado pra gente, ela tinha chegado no pronto-socorro e logo foi pro centro cirúrgico, o pessoal da equipe da vascular prontamente atendeu. Enfim, o tipo de caso que mexe aí com toda a equipe, imaginávamos que dificilmente ela sairia. Foi uma luta, foi uma batalha, uma internação aí cheia de complicações, mas graças à ação de toda a equipe, o hospital, graças a Deus, tem todos os recursos que ela precisou. Eu lembro que ela teve uma insuficiência renal, precisou fazer diálise, fez uso de diversos antibióticos, que não é todo lugar que tem, enfim. É uma vitória muito grande, a gente fica muito feliz de ver aí como ela está hoje, já está andando. Um abraço aí para a Luísa e para toda a família. Lu, você foi um milagre. Nós da fisioterapia ficamos muito felizes de te ver bem, tá? E a gente vê o tanto que a reabilitação desde o começo faz toda a diferença. Te desejo toda a felicidade do mundo. E falando sobre a parte da humanização, né? Aqui no hospital a gente preza muito por isso. Então, fazer as tranças é um ato que a gente faz sempre nos pacientes. Os pacientes que chegam aqui é bem cuidado, é bem tratado. A gente dá o máximo da gente para poder ver eles bem. E mesmo num caso, numa situação de uma pessoa entubada, a gente sente que eles têm um conforto quando a gente arruma o seu cabelo, a gente dá um banho, a gente faz os curativos e eles ficam... A gente sente que eles ficam bem, né? E tem o cuidado também com os familiares, né? Porque os familiares chegam, vão ver os seus pacientes bem cuidados, isso é muito importante. A gente ama cuidar. O que falar da Luísa, né? Em todo o tempo que ela ficou aqui hospitalizada com a gente, eu falo que a Luísa sempre foi um jeito da gente se inspirar. Uma menina jovem, praticamente assim, da minha idade, com a mesma vibe, querendo trabalhar, querendo descobrir tudo, e sofre um acidente e fica aqui tanto tempo com a gente em coma. Então eu sempre me via na Luísa, eu até cheguei a falar várias vezes isso pra ela, falei, nossa Luísa, eu chego aqui às vezes desanimada, você que é minha animação. A Luísa sempre com um sorriso no rosto, quando ela começou a acordar do coma, e toda a equipe multi da UTI do hospital fez toda a diferença nesse tratamento da Luísa.
Eu falo com o hospital do interior, né, o nosso hospital de Matão, particularmente a UTI, que é onde eu vivencio mais, conseguiu dar todo esse retorno, dar toda essa ajuda, todo esse suporte para uma paciente com um nível de complexidade tão alto. Não é só o cuidado, não é só a assistência, é nos mínimos detalhes que a gente então conseguiu aí um auxílio para a família da Luísa. O caso da Luísa é um caso rotineiramente lembrado aqui pela equipe, tanto pela gravidade do caso quanto pela história feliz no final de tudo. Então, meu primeiro contato foi através da comissão de curativo, onde eu fui acionada para conduzir o protocolo de curativos para a lesão que ela portava na perna, era uma lesão grave, extensa, né? E garantir junto com toda a equipe que ela e os familiares pudessem ter todo o auxílio e apoio que precisassem nesse período, incluindo a terapia hiperbárica, que é o tratamento de feridas de grande porte, que auxilia aí na cicatrização, acelerando o processo cicatricial, e hoje serve para mim como uma história de superação. Eu acompanho ela nas redes sociais, onde eu vejo ela seguindo seus sonhos e andando, né? A gente garante toda essa benfeitoria para um paciente que está em estado grave hoje é muito benéfico para nós como profissional, né? Então isso nos dá mais força ainda para continuar estudando, trabalhando, para garantir que outras pessoas tenham o mesmo benefício. Emocionante, viu? Nem fala, Beth, nem fala que a gente volta a chorar de novo. Emocionante. E outro dia eu passava na rua de trás do hospital, por ali é a saída dos enfermeiros, todo mundo, né? Tem uma faixa de pedestre ali. O sujeito não conseguiu parar para as enfermeiras atravessarem na faixa de pedestre que tem ali. Desculpe, é que eu só lembrei disso agora. Talvez nem tenha muito a ver, eu tenho. Porque, de certa forma, mostra aí que ainda tem gente que precisa acordar para aquilo que ele tem perto dele disponível. Nós que moramos em Matão, vamos acordar para isso. Presta atenção que tem pessoas que só querem desconstruir. E a gente precisa aprender a construir e gostar mais do nosso país, da nossa cidade. Nós somos muito complexos de vira-lata. A gente acha que a gente é pouco perto do resto do mundo ou perto da cidade vizinha. A gente acha que o nosso hospital é muito pequenino perto de um Einstein, de um Sírio-Libanês, de um Sara Kubitschek, de um hospital desses grandes que tem no Brasil. E aí alguém de fora manda um vídeo para o mundo inteiro e vem aqui para dizer ao matonense: se você é daqueles que se orgulha do que tem e do hospital que tem, parabéns. Se você não percebeu ainda o quanto ele é importante e tranquilizador, está na hora de acordar. Eu acho que o propósito da matéria para nós é este, tanto quanto mostrar a emoção, mostrar que a medicina humanitária é praticada, apesar de às vezes ser mercantilista, ela quase sempre é humanitária e se revela em cada um dos funcionários. Creio que desde as cozinheiras do hospital até aqueles que trabalham com com os procedimentos mais complexos, todos eles estão, sim, ganhando o seu pão de cada dia no hospital, mas fazendo da sua vocação uma missão de vida. E ela se revela em ocasiões assim. E eu agradeço muito a você, Sandra, a você, viu, Luísa, pelo testemunho que deram, porque é uma oportunidade de vocês serem gratas. Mas para nós é uma grande oportunidade de colocar o matonense num estado de reflexão, de percepção daquilo que ele tem tão perto, e para ver se a gente é tomado pelo orgulho também, tanto quanto pelo complexo, às vezes, de inferioridade. Eu acho que esse é o propósito da matéria e vou terminar perguntando como você está hoje, minha querida Luísa? Eu estou praticamente andando normalmente. Eu uso um pouco da muleta ainda, eu uso uma órtese, que é como se fosse não é prótese, é diferente, né? É uma órtese que ajuda numa sequela que eu fiquei no movimento do meu pé. Então ele ajuda eu a andar melhor e me ajuda um pouquinho com a muleta também.
Mas eu tenho minha vida normal. Eu voltei a trabalhar 4 meses depois já do acidente. Claro, né? Aos pouquinhos. Mas eu tenho minha vida normal. Eu saio com os meus amigos, eu faço as atividades de casa, do trabalho, eu viajo às vezes do trabalho. Eu tenho minha vida normal hoje, estou com a minha perna. Então, eu só tenho que agradecer muito, 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 muito ao todos daquele hospital. Eu falo, eles me deram a oportunidade de ter a vida de volta mesmo. E a sua família, viu? Não conheci, nem falei com o teu pai, mas deu para perceber em sua mãe o quanto a família foi fundamental nessa sua recuperação também, né, dona Sandra? Com certeza. Família, amigos, assim, nossa, eu tenho nem palavras para dizer o tanto de apoio que eu tive. Isso realmente fez diferença. Eu não tenho dúvida. Sandra, um abraço a você, muito obrigado pelo carinho com que vocês nos atenderam, viu? Parabéns pela família da qual você é a matriarca aí, essa solidez, essa firmeza, esse espírito elevado que parece ser, né? E se além do atendimento que vocês tiveram aqui te agradou, que encantou tanto vocês, né? Na sua profissão, Sandra, de jornalista, desejar se mudar para Matã um dia, vem trabalhar com a gente aqui. Estamos precisando de uma jornalista. Olha que eu vou, hein? Você fala Mas também. a gente adorou a cidade, a gente vai visitar vocês de novo aí. Enfim. Mas vai ser um prazer. Quando vier, passe aqui. É um pouco longa, mas a gente vai visitar vocês. Poxa, a gente faz questão, né, de voltar e de agradecer pessoalmente todo o empenho que o hospital deu, toda a receptividade que a cidade tem, enfim. Então, olha que eu vou mesmo, hein? Mas vem assim, vai ser um prazer. Você já fez um compromisso quando vier aqui para visitar as pessoas com as quais vocês fizeram amizade e tudo. Inclua no roteiro uma visita à nossa organização aqui, que vai ser um grande prazer recebê-las aqui ao vivo, tá bom? Um grande abraço. A gente é que agradece, Daécio, assim, foi muito obrigada bom. mesmo. Muito bom. Fiquem bem, com Deus, com o Pai, sempre protegendo e a vida segue agora, graças a Deus. Depois dessa tempestade toda, né? A vida segue agora e a gente espera que você seja sempre muito feliz e tenha sempre muito sucesso e boa sorte na vida, tá bom, Luísa? Um grande abraço, viu? Muito obrigada pela oportunidade, obrigada pelo tempo. Que legal. Conversamos então. Essa é a história da Sandra Takata e da Luísa Takata Vieira, contada por ela e por sua mãe. Espero que vocês tenham gostado da matéria e que agora reflitam sobre ela, o que essa matéria enseja na nossa vida como possibilidade de reflexão, porque o jornalismo tem que ser assim. Se cada matéria realizada não despertar uma reflexão na pessoa que assistiu, então não comunicamos, não informamos, não fizemos o nosso dever. E eu espero que essa matéria, então, provoque em você a sua crítica, a sua observação, a sua percepção, a sua reflexão sobre a vida, sobre a finitude, não é? Sobre a força de vontade, a garra, a vontade, a determinação, o empenho, a resiliência e sobre o orgulho daquilo que nós temos tão perto da gente e às vezes nós não enxergamos.